E a reforma trabalhista sempre foi uma das prioridades do governo de Michel Temer. Ontem ele conseguiu que a proposta fosse aprovada pela maioria do Senado. Mesmo com toda a turbulência e confusão na sessão do Senado, que votou ontem a reforma trabalhista, o texto base da proposta foi aprovado. Votaram sim 50 senhoras e senhores senadores, não 26, uma abstenção. Portanto, está aprovado o projeto, ressalvadas as emendas e os destaques. Senadores levantaram alguns destaques e emendas, mas todos os pontos foram rejeitados, inclusive os que já haviam sido negados pelo relator da reforma na Comissão de Constituição e Justiça, Romero Jucá, líder do governo na casa. Portanto, o encaminhamento é votar em globo, voto não, senhor presidente, contra esses requerimentos. O relator se manifesta contrariamente aos requerimentos de destaques individuais. Coloco em votação os requerimentos de destaques individuais em globo. Senhores senadores, senhoras senadoras que concordam, levante o braço. Rejeitado o requerimento de destaque em separado. A oposição ficou insatisfeita com a rejeição. Tudo porque o presidente Michel Temer, para conquistar o apoio de senadores e conseguir que a reforma trabalhista fosse aprovada antes do recesso parlamentar, fez uma espécie de combinado para que as alterações necessárias fossem feitas por meio de medidas provisórias. Caso contrário, o texto teria que voltar para a Câmara e atrasaria a votação do texto. Em busca de garantias, oposicionistas quiseram discutir as mudanças no plenário. Senhores, estão acabando com o direito das mulheres, daquelas que estão grávidas, que precisam ter lugar decente para trabalhar, das lactantes, das que amamentam. Os senhores estão aqui rasgando a CLT, uma legislação de mais de 40 anos, e achando que isso é bonito e é moderno. Sem êxito, a estratégia da oposição foi de cobrar de Rodrigo Maia, presidente da Câmara dos Deputados e responsável por aprovar as emendas presidenciais, que o acordo seja cumprido. O problema é que Rodrigo Maia já deixou claro que não vai aprovar nenhuma medida provisória. Na conta dele no Twitter, ele disse que nenhuma medida provisória será reconhecida pela Câmara dos Deputados. Agora, o texto base precisa ser sancionado pelo presidente Michel Temer. Marcelo Martins, antes de começar a trazer para você as perguntas que vão chegar sobre a reforma trabalhista, deixa eu perguntar para você. Havia um acordo entre governo e Congresso dizendo, olha, não mexam em nada no texto que depois eu arrumo aqui. E aí vem o Rodrigo Maia e diz, olha, você pode até mexer, Temer, mas aqui a gente não vai aceitar. E a Gleice Hoffmann estava dizendo ali, rasgamos a CLT. Rasgamos? Rasgou, picou e acho que colocou num triturador ainda, né? Uma reforma que não nasce do seio da discussão das entidades de classe, não nasce no seio da discussão das categorias organizadas, ela vem de cima para baixo. O setor empresarial aproveita isso, e eu comentava aqui fora do ar, criou-se um monstro e se perdeu o controle sobre ele. É uma reforma que dá os anéis e tira os dedos da classe trabalhadora, porque é uma reforma que ela não se sustenta. E o que vai acontecer é o que infelizmente está acontecendo, ou felizmente em algumas situações, que vai ser o judiciário tendo que legislar através de sentenças baseado em princípios. Isso foge todo ao escopo da tripartição de poderes, né, do sonho de Montesquieu, né, da formação do que seria um processo democrático, legislativo, executivo, judiciário. E aí o judiciário hoje ele se torna a única frente, basicamente, que nós temos para tutelar direitos, quando deveria ser aquela que apenas iria aplicar a lei. Mas nós não temos leis que nos trazem segurança jurídica. Foram mais de 100 artigos alterados, artigos importantíssimos, vitais para a classe trabalhadora, e joga uma grande parcela da classe trabalhadora num limbo, porque, eu já disse aqui no jornal em outras ocasiões, são categorias inorganizadas que não terão poder nenhum de fazer frente ao empregador. E aí, simplesmente, a lei traz a possibilidade do acordo entre empresa e trabalhador. É uma luta de titãs, né? E como dizia lá no livro Troia, não há acordo entre lobos e homens, né?
Esse é o pior ponto da reforma? O que desde o começo era chamado como o combinado sobre o legislado? Isso, o acordado sobre o legislado, numa situação onde tivéssemos uma categoria, onde tivéssemos todas as categorias organizadas e fortes, seria uma situação de discussão, né? Eu dei até esse exemplo, vou repetir. Imaginemos uma categoria, por exemplo, dos petroleiros, né? dos metalúrgicos, que são categorias fortes, organizadas, com comissões de fábrica, com sindicatos bem estruturados, com departamentos jurídicos que podem fazer frente à discussão patronal, ok. Mas nós temos a grande maioria das categorias inorganizadas. Nós temos vários setores que não têm sindicato e que não têm também organização de trabalho de classe. Então, essas categorias estão à mercê de quem? De ninguém.